Olá, estamos chegando aqui no Portal Mais Sul, também pelo YouTube, pelo Instagram, para você sempre nos acompanhar por todas as plataformas, em qualquer dispositivo, com mais uma edição do nosso Conversa com o Especialista, o nosso encontro sempre para falar de saúde, de prevenção, de tratamentos e de qualidade de vida. Uma das situações que tem influência direta, positiva ou negativamente na qualidade de vida diz respeito a tonturas, a zumbidos e outras situações parecidas, também conhecidas por muitas pessoas como labirintite. Para falar sobre quais são essas doenças e mais do que isso sobre os tratamentos, está conosco a nossa convidada desta edição, é a fisioterapeuta Letícia Salvaro Fernandes. Letícia, boa noite, tudo bem? Olá, Carlos. É um prazer estar conversando aqui com você hoje e poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha área de atuação e ajudar cada vez mais pessoas que sofrem com tontura, vertigem, desequilíbrio, zumbido. Obrigada. Nós que agradecemos a sua disponibilidade em conversar conosco sobre esse assunto que a fisioterapia vestibular, que é a área dentro da fisioterapia que é especializado nestas doenças que você citou, né, Letícia? É uma das áreas da fisioterapia que não tem tanto conhecimento por parte da maior parte da população e por isso mesmo a importância dessa nossa conversa. O que é a fisioterapia vestibular? Por que ela tem esse nome? E quais são as áreas do corpo que ela trata? A fisioterapia vestibular é uma área específica da fisioterapia, onde o fisioterapeuta avalia o paciente e faz o diagnóstico de tontura, vertigem, desequilíbrio, às vezes zumbido, risco de quedas e outras disfunções que acometem o sistema vestibular. E por isso tem dado ao nome dessa área, que é a área da fisioterapia vestibular. O sistema vestibular é um sistema que encontra-se lá no fundo da nossa orelha, na orelha interna, e tem dois, um em cada lado. Ele é responsável pela audição e pelo movimento. Então, toda a noção de espaço que o nosso corpo tem, que os olhos têm, que os movimentos que fazemos, é todo o labirinto que controla. E quando alguma coisa não vai bem nele, ele começa a se manifestar. E assim como dor, por exemplo, o sintoma que o labirinto dá é a tontura. Essa tontura ela pode rodar o ambiente, então o paciente vê as coisas girando, o quarto girando, os móveis girando, ou então pode ser um balanço, a pessoa se sente parada, mas ao mesmo tempo em um balanço, as coisas não mexem, elas estão paradas. E existe aquele balanço. É uma área muito nova na fisioterapia. Ela existe regulamentada na profissão há 11 anos. Então, por isso, carece de profissionais que atuam nessa área, assim como os pacientes também não sabem que podem resolver os seus problemas com essa área. E muitos pacientes, né, Letícia, sequer sabem, como você estava explicando agora, que esses labirintos que ficam dentro da nossa orelha têm total ligação muito mais com a audição, mas também e principalmente com o nosso equilíbrio, com o movimento. São situações que quando os pacientes têm a indicação para você ou para os seus colegas da fisioterapia vestibular, acabam até não entendendo por que tiveram essa indicação muitas vezes, né? Isso. O paciente geralmente conhece a fisiovestibular por um colega que já foi atendido e melhorou, e aí indica. Porque o que acontece? A tontura, ela é o segundo sintoma mais comum no mundo, então só perde para dor. E quando o paciente está tonto, muitas vezes ele se automedica, compra remédio sozinho ou pega de um vizinho e acha que aquele remédio vai resolver o problema dele. Só que não é assim que funciona. Existem muitas tonturas, cada uma tem uma causa. E o especialista, por exemplo, o fisioterapeuta especializado nessa área, ele precisa avaliar e diagnosticar junto com o paciente qual é a tontura daquele paciente. Porque o tratamento, ele não é igual para todo mundo. Pode ser feito por manobras de reposicionamento ou por exercícios específicos. Cada tipo de tontura vai ter um tratamento. E também, em alguns casos, não cabe só ao fisioterapeuta fazer o diagnóstico. Às vezes ele precisa de uma ajuda médica, de uma ajuda de um fonoaudiólogo. Então é muito importante que no primeiro sintoma, sinal de alerta, que é a tontura, o paciente não se conformar como algo normal e buscar ajuda, porque isso, na maioria das vezes, tem solução. E o que acontece é que os pacientes eles ficam sofrendo meses, anos,
2 anos, a tontura ataca e volta, sem saber o que é, sendo que ele pode buscar um profissional a partir do momento que ele tiver conhecimento e diminuir e resolver esse probleminha que ele sofre. Até para a gente, antes de falar mais sobre a fisioterapia vestibular, Letícia, é importante falar sobre a área, sobre a especialidade, a fisioterapia em si, porque acredito muitas pessoas já frequentaram para alguma outra causa, algum outro problema em um fisioterapeuta, mas muitas sequer foram a um profissional desta área alguma vez na vida. Por isso, é importante a gente explicar que o fisioterapeuta, ele não é um massagista, ele é um profissional formado em uma universidade, por pelo menos 5 anos de formação, a especialização além disso, e também é diferente de um médico, né? Atua em conjunto muitas vezes, mas é um profissional da fisioterapia. Isso, o fisioterapeuta ele é responsável pelo movimento, e ele pode fazer o diagnóstico e tratar juntamente com o paciente. Nós somos profissionais de primeiro contato, isso significa que não precisamos de nenhum encaminhamento. O paciente pode entrar na nossa porta no consultório e ser atendido por nós, assim como qualquer outro profissional da saúde que não precisa de encaminhamento. Então, o fisioterapeuta tem parte de responsabilidade com o paciente, assim como os outros profissionais da área da saúde. Especificamente na área de tontura, existem 3 profissionais que podem atuar somente: o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo e o médico. Todos podem atuar diagnosticando e tratando a tontura, e melhor ainda se atuarem em conjunto. Então, eu tenho colegas médicos e fonoaudiólogos que, quando eu preciso, eu ligo para eles, eu encaminho os pacientes, assim como eles me encaminham os pacientes, porque essa é a ideia da saúde atualmente. O paciente tem que estar no centro das atenções e os profissionais têm que estar ao redor, trabalhando em conjunto, numa equipe multidisciplinar. Não precisa ser todos no mesmo lugar, na mesma clínica, no mesmo espaço físico, mas precisa dessa conversa entre os profissionais para sempre buscar o melhor para o paciente. Na maioria das vezes, por exemplo, o paciente não precisa de remédio para resolver a tontura, mas em alguns casos precisa. E aí eu preciso do médico para passar esse remédio. Outro exemplo é quando o paciente precisa de algum exame específico da orelha. Não é o fisioterapeuta que faz. Eu preciso comunicar a fono especializada e ela vai fazer esse exame. Sempre pensando qual é a causa da tontura, como a tontura faz o paciente se sentir, se ele não consegue, por exemplo, trabalhar, se ele não consegue levantar da cama, se ele não consegue comer, porque muitas vezes fica enjoado e por vezes vomita. E aí, trabalhar em cima dessas causas para a gente conseguir diminuir o mais rápido possível esse sofrimento. Sobre essa área de diminuir o mais rápido possível esse sofrimento, também é importante a gente citar que sempre existe um tratamento. Você, por favor, fique à vontade para me corrigir se eu estiver errado, mas porque, como você disse, Letícia, muitas pessoas sofrem com tonturas, com vertigens, zumbidos e todos esses problemas por boa parte da sua vida e acham que isso não tem cura, que tem que lidar, que é assim mesmo, mas sempre é tempo de tratar esses problemas, né? Sim, a tontura e o zumbido é um sinal de alerta. Então, a gente já entende que algo não está normal. A pessoa normal não sente esses sintomas. Então, é necessário buscar uma ajuda de um profissional da saúde para investigar, para saber de onde que vem. No caso da tontura, geralmente o tratamento ele é muito curto. São 2 atendimentos, 3 atendimentos, e a gente consegue resolver. E o paciente volta a ter uma vida normal, sem aquele empecilho que é a tontura. Já no caso do zumbido, é um pouquinho mais diferente. O zumbido ele é um pouquinho mais complicado do que a tontura. Sendo assim, o tratamento também demora um pouquinho mais. Não é uma mágica, nem o remédio é uma mágica. Existe um tempo ali de curso para conseguir resolver. Na terapia é a mesma coisa. Então, a gente precisa de um tempo para o nosso corpo responder à técnica aplicada. E ele responde, e aí o paciente melhora. Poucos são aqueles que não melhoram, mas existem. Existem pacientes que a gente tenta de tudo e não dá certo, mas é uma parcela muito pequenininha da população. A maioria melhora. E a gente sempre tem que pensar que a gente tem que reduzir a dor do outro, que no caso é a tontura e o zumbido, o mais rápido para ele voltar a ser funcional,
para ele voltar a conseguir trabalhar, ter uma vida social, porque tem pessoas que têm muita tontura ou muito zumbido, eles não querem mais se relacionar com a família, com os amigos, eles se isolam em casa, e assim vai ficando cada vez mais difícil. Na tontura, sentiu tontura, marca consulta para a gente resolver mais rápido. O zumbido tem pessoas que já sentem há 10 anos, 30 anos, e às vezes elas largam, acham que não tem mais como resolver. Só que não, todo zumbido é tratável, não importa a causa e não importa o tempo. Então, independente do tempo, se faz uma semana, se foi numa festa, ficou com zumbido, ou tomou um remédio, e aí deu zumbido depois, ou ficou sem comer, deu zumbido, ou trabalhou muito tempo exposto a um barulho, tem perda de audição, tem zumbido também, todas essas causas são fundamentais e importantes para a gente fazer uma avaliação e começar um tratamento para aquele caso. Na maior parte dos casos, como é esse tratamento? Pergunto porque, como a gente falava, de pessoas que já foram a um fisioterapeuta, por exemplo, para tratar um problema de joelho, vamos dizer, tem aquela parte dos eletrodos, tem os exercícios, tem outros equipamentos que o fisioterapeuta usa, ultrassom. Como é que funciona em uma parte tão menor, tão pequena quanto a orelha e, mais do que isso, as partes internas dela? Então, essa área ela é muito legal porque ela é muito diferente. Ela foge da fisioterapia convencional, que a gente aprende na maior parte da faculdade, vem na maior parte do mercado de trabalho, né? Para diagnosticar e tratar tontura, existem manobras de reposicionamento, que são manobras feitas com a cabeça. Então, existe ângulo, existe velocidade, existe posição. Tudo tem que ser muito de acordo com o que é recomendado cientificamente. Por exemplo, virar a cabeça para um lado, deitar a cabeça na maca, observar os olhos. Os olhos do paciente vão fazer um movimento que se chama nistagmo, e o avaliador, que no caso eu, por exemplo, eu vou estar olhando e eu vou saber em qual canal tem cristal solto, em qual canal está sendo a tontura. E a partir desse movimento ocular, que eu já vejo no primeiro atendimento, a gente começa manobras de reposicionamento. Aqui comigo eu tenho uma pecinha, que é o labirinto. Deixa eu pegar aqui para vocês. Posso mostrar? Com certeza, por favor. Aqui está a nossa orelha, parte de fora e a parte de dentro. O labirinto é essa pecinha aqui, ó. Deixa eu aproximar. Ele é composto por um caracol aqui e 3 canais semicirculares desse outro lado. É um órgão sensorial muito pequenininho. Não tem metade do nosso polegar. E fica lá atrás, no fundo da cabeça, um em cada lado. Daqueles canais, a gente vem para cá, que são os mesmos. Só que aqueles estão transparentes, para o paciente poder observar melhor. Existem cristalzinhos que eles ficam aqui, que são essas bolinhas vermelhas. Eles devem ficar aqui. Se o paciente tem tontura, que é a vertigem posicional, provavelmente os cristais se deslocam e vêm parar aqui, que é o mais comum. Ou eles param desse outro lado. Aqui, dá para ver as bolinhas, né? Vermelhas. Sim. E para a gente saber que está aqui, eu tenho que fazer uns testes de diagnóstico, que é na maca ou na cama, por exemplo, se o atendimento for em domicílio. E o olho vai me dar um movimento. E aí eu vou saber qual manobra eu devo fazer para reposicionar esses cristais para cá, novamente. E assim a vertigem posicional acaba e o paciente não tem mais a tontura. Então, para a vertigem posicional, o tratamento é esse, manobras de reposicionamento. Tem outras tonturas, por exemplo, que é quando o labirinto inteiro está trabalhando menos. Então, a estrutura trabalha menos do que o normal e aí a gente precisa estimular esse labirinto. Para fazer essa estimulação, a gente usa, né, o fisioterapeuta usa exercícios específicos de cabeça e pescoço. Então, são bem diferentes do que usar braço, perna. São movimentos de cabeça e pescoço, também associando a caminhadas, agachamento, salto, giro, bastante giro, olhos abertos, olhos fechados, superfícies instáveis, por exemplo, cama elástica, uma almofada que eu tenho específica, que é da área, e outras questões de instabilidade. A gente usa também o óculos de realidade virtual, que é o óculos 3D, que aí a gente vai proporcionar em um ambiente seguro, que é o consultório, um estímulo
e fazer com que o paciente melhore dessa forma. A maioria das tonturas a gente resolve assim, ou manobras ou exercícios. Além disso, não pode misturar os dois. Não é recomendado, são coisas diferentes, tá? E aí o zumbido, os testes para zumbido também são com a cabeça, com o pescoço, são testes de força e a gente avalia a queixa da história do paciente. Por exemplo, se o paciente tem dor de cabeça e pescoço, se ele tem apertamento dentário, se ele tem bruxismo, se ele tem uma audiometria normal ou com perda de audição, que é um exame que verifica se tem perda de audição ou não. E aí o tratamento de zumbido é diferente. Precisa de muita terapia manual em cabeça e pescoço. São técnicas para os músculos específicos de cabeça e pescoço. E existe um eletrodo também que é utilizado, que se chama a corrente TENS, e aí é usado na orelha, a gente coloca 2 eletrodos aqui. O agulhamento seco, que é aquela agulha de acupuntura, que a gente coloca em pontos musculares, também em cabeça e pescoço. E exercícios para casa, além de orientações, porque o paciente com zumbido ele deve ser reeducado, de uma forma a controlar esse zumbido, para fazer o zumbido diminuir. Então, o paciente sai muito educado do consultório, ele aprende muito comigo, ele pratica os exercícios em casa. Na tontura, algumas tonturas também devem ser feitos exercícios em casa. O zumbido sempre tem que fazer exercício em casa. E acho que travou. Voltamos. Voltamos. E é muito importante que o paciente entenda a sua condição para melhor gerenciar essa disfunção nele. Nada como um paciente bem instruído para ele replicar o que eu ensino para ele no consultório. A físio é 1 vez por semana. Na casa dele são mais 7 dias, sem me ver. Então, ele precisa confiar no que eu falo e fazer em casa para a gente ter uma melhora significativa a cada semana. Sobre as causas destes problemas, Letícia, sejam o zumbido, como nós conversávamos, ou as tonturas, que são os problemas mais comuns da sua área de atuação, é possível que o paciente acabe provocando, evidentemente sem querer, mas assumindo o risco de, por exemplo, tentar limpar o canal auditivo, a orelha, o ouvido, com algum material inadequado, tampa de caneta, que é muito comum, outros materiais piores, que acredito que você deve ouvir histórias no consultório, e provocar lesões tão profundas como você nos mostrou nesses canais, para provocar zumbido ou tontura? Sim, no caso de zumbido, não podemos limpar os ouvidos com cotonete. A gente tem essa cultura, mas não é certo. Se a gente for ler a embalagem, está escrito que não é para botar dentro do ouvido. Então, a nossa orelha, ela se limpa sozinha. Não precisamos de nenhum outro instrumento introduzido lá para limpar. O cotonete, ele não limpa, ele empurra a cera. Empurrando a cera, pode causar uma rolha de cera, igual uma rolha de vinho, e vai tampar o canal, provocando zumbido. Eu já tive pacientes que chegaram para mim com zumbido, sendo que, na verdade, o que eles precisavam era de uma lavagem com um otorrino no consultório. E aí eu encaminhei para um colega de confiança, porque era daquilo ali, do empurrar a cera, certo? Na tontura, a causa não chega dessa forma de cotonete, por exemplo. A causa chega numa movimentação de cabeça. Por exemplo, fiz uma faxina e fiquei tonta. Ou fui no salão, lavei o cabelo no salão, ou fui no barbeiro, fiz a barba e fiquei tonto. Essa posição da cabeça, ela desloca cristais, que são esses aqui. Deslocando esses cristais em qualquer movimento de cabeça, seja ele rápido, devagar, alto, baixo, já corre o risco de ter tontura. Por exemplo, aqui na cidade tem um parque de diversões que está aqui perto da clínica. E um paciente foi num brinquedo radical lá, de cabeça para baixo, e ficou rodando. E, infelizmente, ele provocou uma tontura de vertigem posicional. Aí os cristais saíram, ele não conseguia caminhar, ficou sem trabalhar 2 semanas, até ele chegar aqui e melhorar, porque a tontura limitou ele. Qualquer pessoa que vai em brinquedo já está correndo risco, inclusive eu adoro, mas eu corro risco quando eu vou. E a movimentação de cabeça é o que mais provoca tontura.
Também tem pessoas que elas evitam os movimentos desde a infância. Por exemplo, a criança não olha para os lados no carro, ou a criança não pode mexer no celular enquanto está andando de carro. Isso atrapalha o desenvolvimento da criança, ao invés de ajudar. E possivelmente vai criar uma criança, um adolescente, que qualquer movimentação de cabeça que fizer no carro vai se sentir enjoado, vai vomitar, não vai conseguir andar longas distâncias de carro. Então, é sempre recomendado que as crianças, os adolescentes, movimentam-se o mais, a maior quantidade possível, que vá em brinquedos de girar, de balanço, para estimular o labirinto, né? Porque ele é o órgão do movimento. Então, tudo que envolve o movimento é responsabilidade dele. Ele precisa, é o alimento dele. Então, já vai um adendo para nós. Quanto mais nos movimentarmos, melhor. Menos risco de ter tontura, menos risco de desequilíbrio, de quedas. Então, as causas, elas funcionam mais ou menos assim. Na tontura, numa movimentação de cabeça. No zumbido, existem várias causas. Pode ser o cotonete, borraceira, pode ser um erro alimentar, pode ser uma deficiência de vitamina, principalmente B12 e vitaminas D. Pode ser a falta de exercício físico, aquelas pessoas que não treinam nada, que ficam bem paradas. E pode ser as dores que são provocadas em cabeça e pescoço, que originam ou potencializam o zumbido. Lembrei de mais uma coisinha. Estresse e ansiedade podem ser causa ou consequência do zumbido, principalmente. Com a tontura também tem relação, só que é um pouco menos do que o zumbido. Então, a gente sempre tem que avaliar se está sendo provocado um zumbido pela ansiedade e pelo estresse, ou se o zumbido provocou o estresse e a ansiedade. Sobre as situações que podem provocar também o zumbido ou mesmo outros problemas nos canais auditivos, nesses canais vestibulares que a gente está conversando, o uso excessivo em volumes muito altos por longos períodos dos fones de ouvido pode ser também uma causa dessas situações? Pode. Pode provocar uma perda de audição e, em consequência, provocar o zumbido. Sobre os fones, a orientação que a ciência nos dá é o seguinte: o fone de ouvido deve ser usado dos dois lados, não pode ser usado em um só. Então, dos dois lados. Aqueles pequenininhos, né? Ou o grandão, o headphone. Não pode passar de 2 horas contínuas de uso. Então, tem que ter intervalos, certo? E também não é recomendado passar da metade do volume para cima. Então, tem que ser da metade para baixo. Seguindo essas orientações, a gente já tem metade do caminho andado para cuidar dos nossos ouvidos. E o mais importante também é que a gente não deve dormir com fone de ouvido. Corremos vários riscos, então não pode acontecer isso. As crianças e os adolescentes, eles estão cada vez mais expostos a esses fones de ouvidos, aos brinquedos com muito barulhos, às cidades grandes que também provocam muito barulhos, e está aumentando a prevalência de zumbido nas crianças e adolescentes. Antigamente, a gente via zumbido só nos idosos, por causa do envelhecimento natural e também pela exposição que eles tiveram a alguns ambientes de trabalho. Só que hoje o zumbido já está em todas as idades. Então, a gente tem que cuidar da saúde dos nossos ouvidos, assim como a gente cuida de qualquer outra parte do nosso corpo. Sobre cuidar da saúde, procurar esses atendimentos e também nessa ligação com idosos, adultos, adolescentes e as crianças, todas essas faixas etárias podem receber a fisioterapia vestibular nos casos de tontura ou zumbido? Sim, todas as pessoas, desde crianças até idosos. Na tontura, também, antigamente não se falava muito em tontura na criança ou no adolescente. Hoje já se tem especializações e cursos só tratando isso, porque também está crescendo o número de tontura nas crianças e nos adolescentes. Então, o meu público-alvo são os adultos, de 30 anos a 70, chegando um pouquinho ali nos idosos. Mas existem muitas crianças, e quanto mais cedo os pais perceberem que a criança está evitando um movimento ou está reclamando de um som estranho que ela está ouvindo na orelha, pode ser na cabeça também, uma sensação estranha,
tem que procurar alguém especializado para poder ajudar e tratar o mais rápido possível para essa criança não ficar em sofrimento. Sobre buscar esse tratamento, como você disse, os fisioterapeutas são profissionais de primeiro contato, né? Você pode buscar justamente os seus consultórios, daqueles profissionais que você confia, que você, nas suas buscas, encontrou para a especialidade que você está buscando, mas também existe a indicação, né? Como a gente falava antes, por exemplo, um paciente que está em uma situação muito crítica, está em um sofrimento muito intenso em um final de semana, que vai ao pronto-socorro, também existe essa indicação, né? Porque muitas vezes o paciente pode até pensar que está com uma doença, com um problema muito mais grave, muito mais sério, quando a fisioterapia vestibular pode curá-lo totalmente, inclusive. Isso, já aconteceu alguns casos de o paciente passar muito mal no final de semana, ou ser um paciente super saudável e do nada começar a passar muito mal, e ele vai direto no pronto atendimento ou no hospital, não tem problema nenhum. Lá ele será cuidado, medicado, será feito exames, provavelmente algum neurologista irá atender ele e será descartado as hipóteses. E aí a gente torce para que o médico que atendeu o paciente conheça a área e indique a fisioterapia vestibular para ele. Se não, sempre vai ter um colega, um vizinho que vai conhecer alguém que fez umas manobras e aí vai indicar também. Mas sempre que existe uma dúvida, é melhor que faça alguns exames. Mas também tem aquele paciente que conhece o seu corpo e sabe que é só uma tontura, que está tudo bem assim, e aí já vai direto para o consultório que corta um caminho também. Então, cada caso é um caso. O paciente ele vai identificar o que é o melhor. Mas sim, se perceber que alguma coisa saiu fora do padrão, busca um pronto atendimento já para fazer exames e descartar essa possibilidade de um AVC, né, de um infarto. Graças a Deus, digamos assim, que os casos são poucos que acontece esses desfechos, mas existem. Sobre ainda essa questão de buscar atendimento, tem duas perguntas que até podem ser unidas, Letícia. Tem contraindicações para algum tipo de paciente que toma algum remédio, que tem alguma outra doença também, além da tontura, do zumbido? E as faixas etárias, você atende a partir dos 30 até mais ou menos 70, mas um paciente com seus 90, 95 anos pode também receber esse tipo de tratamento? Pode. Existe um teste físico que é feito no consultório, que é para saber se o paciente está apto a realizar essas manobras de reposicionamento para tontura. Eu faço em todos os pacientes e eu nunca tive paciente que não foi apto. Então, a porcentagem ela é mínima. Em 6 anos de trabalho, eu não peguei nenhum ainda. Então, isso é muito bom, porque é uma técnica que abrange muitas pessoas. A contraindicação é pequena. E a tontura, não, eu falei de tontura agora. E o zumbido, a única contraindicação do tratamento de zumbido é quando a gente usa a eletroterapia, que é aquela onda de choque. E aí, nessa onda de choque, a gente não deve ou não é recomendado, né, pelos estudos científicos, aplicar em gestantes e também em pacientes que têm alguma parte metálica dentro do seu corpo, por exemplo, um marca-passo. Claro que, se for necessário, será conversado com a médica ou o médico da gestante, e também com o médico ou a médica do paciente que tem esse eletrodo por dentro, marca-passo, enfim, algum composto metálico. Mas, na maioria das vezes, aí não é recomendado nesses casos. E aí, as contraindicações geralmente são essas. Também, se o paciente está vomitando muito e chega no consultório para mim querendo resolver a tontura, talvez não seja o melhor momento, porque eu vou estimular na manobra um sintoma pior dele. E aí é necessário esperar um pouquinho, pelo menos um dia, segurar esses sintomas neurovegetativos, né? Vômito, ânsia de vômito. E aí no outro dia, quem sabe, eu faço as manobras. Então, isso é mais prudente do que colocar o paciente numa exposição de risco ali para ele passar mais mal, no caso. E sobre as idades, todas as idades,
desde crianças, adultos e idosos. O público-alvo são as pessoas que trabalham mais, se estressam mais, e aí a gente entra na classe dos adultos jovens e também nos idosos pelo envelhecimento natural do nosso corpo. A partir dos 30, tudo cai. Então vai caindo. Cada vez que vai passando dos 30, mais coisas vão aparecendo, mais sintomas, mais disfunções. Então a gente busca, né, diminuir o mais precoce. Para outra situação que nós já conversamos, mas é importante a gente ampliar, Letícia, é em relação à automedicação, porque principalmente nos casos de tontura, todos lembram da labirintite, que é uma pequena parte de todos esses casos, como a gente já falou, e buscam no vizinho, em algum familiar, um remédio para resolver o problema por uma mágica quase, né? Como é que funciona e quais são os riscos dessa automedicação, até mesmo em interação medicamentosa com outros remédios que o paciente já faz uso? Vamos começar pela labirintite. A labirintite, ao pé da letra, é uma inflamação no labirinto inteiro. É uma condição muito rara, que poucos pacientes apresentam. O que acontece é que esse nome ele ficou popular. Então, toda tontura virou labirintite. A labirintite atacou, a labirintite voltou. Então, a gente tem que fazer uma conscientização de não usar tanto esse termo, porque a gente tem que descobrir qual é a causa da tontura. A labirintite, a gente já sabe que é poucas causas que existem, né? Poucas evidências que tem, mas que virou um nome popular. E a partir disso, todo remédio de tontura vai ser para labirintite, digamos assim. Então, tem vários que, na maioria das vezes, eles são usados para outras doenças. Doenças de Meniere, por exemplo, que não é labirintite, não é vertigem posicional. Neurite vestibular, que não é labirintite, não é vertigem posicional. Enxaqueca vestibular, que também é outra coisa. Então, a gente não deve se medicar e nem pegar remédio do vizinho, nem comprar na farmácia, quando a gente não souber a causa da tontura. Parece simples, só que as pessoas não fazem isso, porque virou hábito. Então, todo mundo pode passar lá e comprar e melhorar. O remédio vai diminuir o sintoma, ele não vai resolver o problema. Então, ele vai fazer com que a tontura fique um pouco menos, no caso, vai ficar um pouquinho melhor. O enjoo vai ficar um pouquinho melhor. E isso existem riscos. Por exemplo, o paciente pode ter sintomas de diminuição de movimento, ele se sente mais lerdo, ele pode desenvolver a longo prazo tremores nas extremidades do corpo, ele pode ter risco de quedas. Então, é muito perigoso tomar um remédio para a tontura sem saber qual é a sua tontura. E aí, o zumbido é a mesma coisa. O zumbido, não existe nenhum medicamento para tratar zumbido. Ainda na ciência, não existe. Se existisse, estaria tudo muito mais fácil, mas não é assim. Na internet, existem vários que não são regulamentados, que têm qualquer tipo de composto, e eles não têm evidência científica. Tudo que não tem evidência científica não é para fazer, porque a gente não sabe o risco. E aí existem até receitas caseiras que os meus pacientes me contam, que eles colocam azeite com alho dentro do ouvido, colocam urina de abotalham, água oxigenada de abotalham também. Isso é um risco enorme de infecções, de perfuração no tímpano, que ao invés de resolver, vai piorar a situação. Fora que a gente, quando os pacientes já tomam outros remédios, tem classes de medicamentos que não podem chocar entre si durante o uso. Então, a gente não pode pegar um remédio aleatório, querer botar na nossa rotina medicamentosa sem um auxílio médico, tá? Então, em hipótese alguma, faça a automedicação. Deixa para quem entende, que são os médicos, e às vezes até eles erram de vez em quando. Então, quem somos nós para escolher um remédio, escolher dose, escolher horário? Não funciona assim, dessa maneira. Para finalizar, para quem ficou com dúvidas, quer buscar mais informações, contato para agendar uma consulta, para buscar mesmo mais dados através das redes sociais, como é que as pessoas podem encontrá-la nas redes e também para atendimento? Podem encontrar em todas as redes sociais pelo meu nome completo, que é Letícia Salvário Fernandes.
E o meu telefone também, WhatsApp, ligações, que é o 48 99624 3737. Eu atendo em Criciúma, Araranguá e Sombrio. Então, eu abranjo aqui a região sul para poder atender de forma bem eficaz os pacientes que têm essas disfunções, esses sintomas tão desagradáveis. Fisioterapeuta Letícia Salvaro Fernandes, agradecemos a sua disponibilidade em falar de um tema ainda não muito conhecido, mas de uma importância muito grande para todos os pacientes que sofrem há muito tempo com esses problemas e muitos deles sequer sabem que essas situações muito desagradáveis têm tratamento. Muito obrigado, voltaremos a conversar em uma nova oportunidade. Agradeço e até mais.